Vamos então ao nosso quarto e último bloco de dicas para essa prova de língua portuguesa do INSS. Vamos revisar um conteúdo que eu tenho certeza que virá nessa prova, que são os pronomes relativos, certo? Os pronomes relativos. E vamos fazer um paralelo dos pronomes relativos, não é? Certo? Com a conjunção integrante logo a seguir. Mas antes vamos falar de pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São aquelas 8 palavrinhas que nós temos em português. Que, quem, qual, que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. Certo? Só que nós temos um probleminha aqui. Nem sempre essas palavras serão pronomes relativos. Sabemos que o que, por exemplo, tem quase 20 funções dentro da língua portuguesa. Sabemos que o quem também pode ser pronome interrogativo. Sabemos que o qual pode ser pronome interrogativo. O onde pode ser um advérbio interrogativo de modo. O como pode ser uma conjunção causal, conformativa, comparativa e por aí vai. Né? O quando pode ser uma conjunção temporal e o quanto pode ser um pronome interrogativo também. Dessas 8 palavras, a única que sempre será pronome relativo será o cujo. Né? Como eu vou fazer para descobrir se essas palavras serão ou não pronomes relativos? Essas palavras serão pronomes relativos sempre que elas forem substituíveis por o qual ou os quais. Então, quando eu puder trocar qualquer uma dessas palavras pela expressão o qual, a qual, os quais, as quais, elas serão pronomes relativos. Do contrário, não. Certo? Por que essas palavras serão chamadas de pronomes relativos? A palavra relativo, ela vem de relação. O pronome relativo estabelece uma relação entre um termo antecedente, um termo que vem antes deles, um termo antecedente, e um termo consequente, um termo que vem depois deles, certo? O termo que vem antes do pronome relativo sempre será um substantivo. E o termo que vem depois do pronome relativo será um verbo. Então, o pronome relativo ele vai relacionar um substantivo antecedente a um verbo consequente. Ok? Então, eu vou dizer assim, o carro que comprei... O carro que comprei é importado. Certo? O bairro onde moro, certo? O bairro onde moro possui muitas lojas. Ok? O carro que comprei, o bairro onde moro. Quero saber se essas palavras são pronomes relativos. Elas serão pronomes relativos se elas forem substituíveis por o qual ou os quais. O carro que comprei, o carro o qual comprei. O bairro onde moro, o bairro no qual moro. Né? Então, são pronomes relativos. Antes deles vem o quê? Carro e bairro, que são substantivos antecedentes. E depois desse pronome relativo vem comprei e moro, que são verbos consequentes. Então, essas palavras são pronomes relativos. Ok? Porque além de serem substituíveis por o qual ou os quais, elas relacionam substantivos antecedentes a verbos consequentes. Uma questão que é certa que virá na FCC é o seguinte, a combinação de regência verbal com pronome relativo. Sempre que o verbo que vier depois do pronome relativo pedir uma preposição, essa preposição pula para cá, para antes do pronome relativo. Né? Então eu vou dizer assim, vamos dizer assim, o livro de que preciso, o livro de que preciso está esgotado. Veja que armadilha é isso aqui, porque na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, a gente não diz o livro de que preciso, a gente diz o livro que preciso. Por que eu tenho que colocar esse de aqui? Primeiro, esse que é pronome relativo, o livro de que preciso, o livro do qual preciso. Né? Antes desse que tem o substantivo antecedente, né? Livro, e esse substantivo é relacionado a um verbo consequente preciso. Agora veja, quem precisa, precisa de alguma coisa.
não é? Então esse verbo pede a preposição de, então esse de tem que vir para cá. Tá? O lugar a que fomos era sossegado. O lugar ao qual fomos, esse aqui é pronome relativo. Lugar é substantivo, fomos é verbo. Por que tem que ter esse a aqui? Né? Quem vai a algum lugar. Então esse a pula para cá e fica a que. Tanto que eu poderia substituir esse aqui por aonde e não onde. Porque quem vai a algum lugar. Tá? Agora eu digo assim, o lugar onde trabalho fica no centro. Fica no centro. O lugar no qual trabalho. Né? Esse onde é pronome relativo. Por que não vai a aqui? Porque quem trabalha, trabalha em algum lugar e não trabalha a algum lugar. Né? Certo? Então vai ficar onde mesmo. Tá? Então pronomes relativos são essas 8 palavras aqui. Quando puderem ser substituídas por o qual ou os quais. Tá? Elas relacionam um substantivo antecedente a um verbo consequente. Muito bem. Agora vamos fazer uma oposição aqui, um paralelo, porque isso eu tenho certeza que vai cair nesta prova. Né? Você pode nos cobrar aqui no verbo jurídico depois. Se não cairmos, tenho certeza que cai. É uma questão de praxe deles. Vamos fazer um paralelo entre o que... Porque o que tem várias funções dentro da língua, não é? Mas não temos tempo aqui de estudar todas. Vamos direto no ponto que a FCC vai pedir, com certeza. Né? Bom, entre suas inúmeras funções, o que? Ele pode ser pronome relativo. Tá? E ele pode ser também uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante. São basicamente essas duas funções do que a FCC gosta de solicitar em prova. Ok? Então temos que ir para a prova com isso aqui na ponta da língua. Vamos recapitular o que eu disse. Quando é que o que vai ser pronome relativo? Quando ele for substituível por o qual. O qual, a qual, os quais, as quais. Quando ele é pronome relativo, antes dele vem o que? Um substantivo. Quando o que é pronome relativo, depois dele vem o que? Um verbo. Quando o que é pronome relativo, o que acontece? Ele retoma um termo anteriormente citado. Quando o que é pronome relativo, ele introduz orações subordinadas a adjetivas. Tá? Não se assuste, isso aqui é muito simples. Veja bem, os homens que trabalham merecem descanso. Veja bem, vamos analisar esse que aqui. Os homens que trabalham, os homens os quais trabalham, ele é substituível por qual? O que vem antes desse que? Homens, que é substantivo. O que vem depois desse que? Trabalham. Trabalham é o que? Verbo. Esse que está retomando a palavra homens aqui. Os homens, os quais homens trabalham. Esse que retoma esse termo anteriormente citado aqui. O pronome relativo sempre vai retomar um termo anteriormente citado. Né? E vamos observar aqui. Não sei se vocês observam que esse que introduz uma oração adjetiva. Por que essa oração é chamada de adjetiva? Porque ela pode ser trocada por um adjetivo. Ao invés de dizer os homens que trabalham, eu posso dizer os homens trabalhadores. Sempre que eu tiver um pronome relativo num texto, né, ele vai estar introduzindo uma oração adjetiva. Tá bem? Então, este é o que pronome relativo. Vamos ver quando é que o que é conjunção integrante. O que vai ser uma conjunção integrante sempre que a oração em que ele estiver for substituível, né? Quando eu puder trocar esta oração toda pela palavra isto, por isto. Certo?
Quando o que é conjunção integrante, antes dele, geralmente virá um verbo. Quando o que for conjunção integrante, ele vai anunciar uma nova ideia. Tá? Uma nova ideia. O relativo retoma a ideia. A conjunção integrante anuncia uma nova ideia. Quando o que for conjunção integrante, ele introduz orações, o que? Subordinadas. Orações subordinadas substantivas. Substantivas. Então veja bem aqui, ó. Quero que estejas presente. Quero que estejas presente. Vamos analisar esse que aqui. Posso dizer quero o qual estejas presente? Não. Agora eu posso trocar toda essa oração por isto. Quero isto. Então sempre que eu quiser trocar tudo que vem depois do que por isto, ele é conjunção integrante. Desejo que vocês sejam aprovados. Desejo isto. Tá? Certo? Torcerei para que sejas aprovado. Torcerei para isto. Tá bem? Vamos adiante. Então, ó, ele é substituível por isto. O que vem antes desse que? Um verbo. Não sei se vocês observam que esse que aqui está anunciando uma ideia, que é justamente o que eu quero. E esse que introduz uma oração substantiva, por quê? Porque eu posso trocar toda essa oração por um substantivo. Quero tua presença. Ó, aqui eu troquei por trabalhadores, que é adjetivo. Aqui eu troquei por presença, que é substantivo. Tá? Então, isso aqui é fundamental, isso aqui vai cair. Nós sabermos diferenciar, né, o que pronome relativo do que conjunção integrante. Por exemplo, se eu colocar essa frase aqui, ó, tudo o que disseres, ficará em sigilo. Tá? Sempre que eu tiver essa combinaçãozinha aqui, sempre de o que, no meio da frase, assim, esse o, ele vai ser o quê? Um pronome demonstrativo. Por quê? Quando é que o é pronome demonstrativo? Quando ele for substituível por aquilo. Tudo aquilo que disseres. E esse que vai ser pronome relativo, porque ele será substituível por o qual. Tudo aquilo o qual disseres. Certo? Então, se eu tiver essa combinaçãozinha de o que no meio de frase, né? A não ser que seja assim, o que queres, por exemplo. Aí não. Mas quando tiver assim, tudo o que disseres, aquilo o que ele disse, né? Certo? Tudo o que disseres, tudo o que falares, tudo o que pensares, né? Tivesse o que assim, o é pronome demonstrativo, porque é substituível por aquilo, e o que é pronome relativo, porque é substituível por o qual. Ok? Vamos então à questãozinha da FCC aqui. Analise a ocorrência de que nos trechos a seguir. O que fazer, tem mais o que fazer. Faz anos que confere no Google. Se saberia que jamais deixarão atividade, de longe parecem aposentados. Fossem ouvidos, saberia que jamais deixarão atividade. Em quais deles a palavra destacada é pronome relativo? O que fazer? Aquilo o qual fazer. Tem mais o que fazer. Tem mais aquilo o qual fazer. Aquele é pronome relativo. Faz anos que confere no Google. Faz anos o qual confere no Google? Não. Faz anos isto. Isto faz anos. Esse que não é pronome relativo, ele é conjunção integrante. Se saberia que jamais deixarão. Se saberia isso. Se saberia que jamais deixarão, saberia isso. Né? Então, a única alternativa em que é pronome relativo é a número 1. Né? É a número 1. Então, é apenas a no 1, letra B de Brasil. Certo? Vamos adiante aqui. Para responder a questão, considere o texto abaixo. Para responder a questão, considere o texto abaixo. Com o tempo, o sarcasmo de Montesquieu tornou-se proverbial. Mas no século XVIII, temiam esse sarcasmo todos os que se sentissem objetos possíveis dele, já que o filósofo explorava esse sarcasmo com arte de quem sabe tornar o sarcasmo uma arma mortal. Sobre o que vai ser essa questão, hein, pessoal? Essa questão vai ser uma questão de pronomes.
Tá? Para que servem os pronomes? Para evitar isso que está acontecendo aqui, a repetição excessiva de palavras. Ninguém aguenta mais ler isso aqui, porque tem sarcasmo aqui, 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 aqui. 4 sarcasmos em 4 linhas. É muito sarcasmo, tá? Não gostamos de repetições. Para evitá-las, não é? Nós podemos substituir essas palavras por pronomes, ok? Então vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse que colocar um pronome aqui, com o tempo, o sarcasmo de Montesquieu tornou-se proverbial. Mas no século XVIII temiam esse sarcasmo, temiam o quê? Esse sarcasmo. Se esse sarcasmo está atuando como objeto direto, ele vai ser substituível por o, no ou lo. Não é verdade? Se ele for objeto indireto, ele será substituível por lhe. Então, como sarcasmo aqui temiam o quê? Esse sarcasmo objeto direto, eu vou botar o pronome o aqui. Como o verbo termina em M, eu tenho que colocar N no pronome. Terminam no. Tá? Todos os que se sentissem objetos possíveis dele, já que o filósofo explorava esse sarcasmo, né? Ó, explorava o quê? Esse sarcasmo. Objeto direto de novo, ele tem que ser substituível por o. Como eu tenho essa palavra atrativa aqui, né? Eu posso dizer, já que o filósofo o explorava, com arte de quem sabe tornar o sarcasmo uma arma mortal. Sabe tornar o quê? O sarcasmo, objeto direto de novo. Ele será substituível por o. Como o verbo termina em R, que eu tenho que cortar o R do verbo e colocar L no pronome. Sabe torná-lo. Certo? Certo? Então vamos adiante aqui, tá? Vamos ver aqui. Evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por... Então vamos ver aqui, ó. Veja bem. Olha só. Veja bem aqui. Eu vou eliminar essas alternativas que tem lhe aqui, ó. Né? Porque o sarcasmo está atuando sempre como objeto direto. Né? E quando, já demonstrei em aulas anteriores, né, o objeto direto é substituível por o. O é sempre objeto direto, lhe é sempre indireto. Então o lhe, né, está descartado daqui. Né? E a alternativa correta seria essa: terminam no, o explorava, não é? E sabe torná-lo. Alternativa C. Certo? Com isso, com essa revisãozinha de pronomes, nós encerramos, né, esses nossos blocos de dicas para a prova de língua portuguesa da FCC, do concurso do INSS. Eu lhe desejo uma ótima prova, um dia muito tranquilo, muita sorte, muita felicidade e até uma próxima.